agora compreender como é que as peças maiores ali, né, de maior alcance, digamos assim, quando elas chegam numa mesma casa, como é que a gente vai anotar, beleza? Aqui tem uma probabilidade um pouco baixa de acontecer, né, que são 3 cavalos negros chegarem na mesma casa, aqui na casa de C5, né? Se houvesse essa possibilidade, você tem que identificar, primeiramente, né, lógico, a casa que vai, do cavalo que vai sair. Então, você vai colocar o C maiúsculo, se for o cavalo de B7, né? C maiúsculo, B7, um traço e a casa de chegada, C5. Beleza? Então, volta para cá. Se fosse o cavalo de D7, então, C maiúsculo, D7, tracinho, C5. Beleza? E aqui, mesma coisa. C maiúsculo, B3, tracinho, C5. Tudo certo, pessoal? Então, aqui nós temos aqui o exemplo do cavalo branco, né? Temos 2 cavalos brancos que podem capturar o cavalo negro, beleza? Então, aqui nós temos o C maiúsculo, D4, o X de captura, B3, tá? Volta para cá. E aqui, C maiúsculo, C1, casa de saída, o X da captura e o B3. Ok? Então, é o seguinte, aqui nós temos possibilidade dos dois lados de conseguirem movimentar as torres para casas iguais, tá? Então, nós temos aqui as brancas, uma torre na G4 e uma torre na C4. E ambas podem atingir F, E e D. Como é que nós vamos identificar na hora de notar isso na planilha? Então, se eu movimento essa torre aqui para a casa de F4, eu vou escrever torre de G, tracinho, F4. Tá? Volta aqui. Se fosse a torre de C, T maiúsculo, C, tracinho, F4. Tá? Se essas duas querem chegar aqui agora, T maiúsculo, C, tracinho, E4. Aqui. T maiúsculo, G, tracinho, E4. Tá? E agora, se eu quiser jogar, por exemplo, aqui, torre na A4, só essa aqui pode chegar. Então, você vai anotar normal. T, A4. T maiúsculo, A4. Então, nós vamos aqui as possibilidades das pretas, né? As duas podem chegar lá na casa A4 e as duas estão na mesma coluna. Aqui você vai identificar ela pelo número da linha que ela está. Ou você pode colocar também a casa inteira, tá? Por exemplo, torre de A1 captura A4. Então, fica T maiúsculo, A1, Xzinho, A4. Tá? Aqui, torre de A7, Xzinho, A4. Se você quiser escrever só pela linha, aí fica T maiúsculo, de 7, traço, A4. Essas duas damas podem chegar em algumas casas iguais, correto? Por exemplo, aqui elas podem chegar, 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 aqui também, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. E você sempre vai identificar pela casa que ela vai sair com o traço na casa que ela vai chegar. Tá? Se elas querem chegar aqui em H8, dama, né, D maiúsculo, H4, traço, H8. Então, essa. D maiúsculo, E5, traço, H8. Então, aqui é a mesma situação.
tá? Dama de B1, B3, dama de B1, H1, dama de B1, H7, dama de B1, E4. Tudo certo? A questão de anotar, você compreendeu, né? Ficou D maiúsculo, seguido da casa que ela está saindo, o tracinho e a casa que ela está chegando. Beleza? Existem casos que também são uma probabilidade baixa, que são de encontrar bispos, né, da mesma casa. Então, você vai identificar normalmente, do jeito que você aprendeu das outras peças. Aqui, B maiúsculo, de B2 até D4, perdão. Tá? Bispo de B6, B maiúsculo B6, tracinho D4. Tá, pessoal? Então, por último, gente, a gente queria aqui deixar alguns lembretes para, na hora que você estiver jogando sua partida, lembrar de uma regra simples do xadrez. Na verdade, de duas regras eu quero comentar, tá? É a regra da peça tocada e a peça jogada. Você tem que entender os motivos de que você não deve ou não pode jogar aquela peça que você tocou, que é apenas se ela estiver impossibilitada de ser jogada, né? Ou se você estiver em xeque e não estiver vendo, e aí você, de certa forma, tocou numa peça que não pode ser movida porque você está em xeque, certo? E o outro caso é a questão de usar as duas mãos, tanto para fazer o roque como para bater no relógio. Não pode. Para fazer o roque também é necessário você usar uma das mãos, movimentar o rei duas casas como de regra e colocar a torre ao seu lado. Vale ressaltar, meus amigos, que se caso você intencionalmente tocou no seu rei para fazer o roque e você percebeu que ou que está em xeque ou que as casas que você vai passar estão ocupadas, ou melhor, também estão ocupadas. Essa é uma possibilidade. Ou estão sendo atacadas pelo adversário, então você obrigatoriamente tem que mover esse rei. Tá? Você pode procurar fazer o roque para o outro lado? Pode, se houver a possibilidade. Mas se não houver a possibilidade, você obrigatoriamente tem que mover aquele rei, porque você tocou intencionalmente, porém você não se atentou a certos riscos que estavam acontecendo naquela posição. Beleza? Então, esses dois lembretes que a gente gostaria de deixar para vocês é em relação a você tocar intencionalmente na peça e entender se ela tiver movimento real para ser executado, tem que executar aquele lance. E a questão do rock, compreender que se o rei estiver passando por uma casa atacada, ele não pode fazer o rock naquela ala provisoriamente. E lembrando que uma das regras primordiais do rock é você não ter movido o rei. Uma outra situação na questão de tocar na peça, se você tocar na peça, na torre primeiro, para fazer o rock, há possibilidades de que o seu adversário reclame e que ele faça com que a arbitragem faça você movimentar a sua torre ao invés de fazer o rock. Então, que fique claro que a intenção do rock em partidas pensadas, principalmente em partidas pensadas, né, é usar apenas uma das mãos e tocar no rei primeiro, movimentar essas duas casas e depois colocar a torre ao seu lado. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí por todos. Deixem aí o seu like no nosso vídeo e compartilhem com todos aqueles seus amigos que precisam compreender um pouco sobre a questão de notação algébrica em uma partida de xadrez ali presencial pensada. Valeu, um abraço, até.